Os algarismos o quê? 0 e 1, só os dois. Que é a ideia lá de computação, né? Ou sim ou não, basicamente isso. Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos falar de quê? Sistema binário. Continuamos falando de sistema de numeração, mas agora de um sistema específico chamado sistema binário, que cai nos vestibulares, cai em concurso, é a alma da computação. Você tem que conhecer esse cara aí, tá legal? Detalhe, eu vou falar não só de binário, tá? É bom você acompanhar que tem mais coisa. E você vai ficar craque nesse negócio. Você vai dizer, poxa, como é fácil e como é bom saber uma coisa que quase ninguém sabe e que se cair praticamente só eu mato nos vestibulares, tá bom? Começamos? Para lembrar sistema binário, primeiro eu tenho que lembrar contigo o sistema decimal que nós vimos na aula anterior. Se você não viu a aula de sistema decimal, volte lá e assista, senão fica mais complicado de aprender essa aula aqui, tá bom? Ó, 537, lembra o que nós fizemos? Nós abrimos em 500, mais 30, mais 7. Vou andar rapidinho porque nós já fizemos. Que é a mesma coisa, 500 é 5 vezes 100, 30, 3 vezes 10, 7, 7 vezes 1. O que você lembra? 7 vezes 1, 7 o quê? Unidades. 3 vezes 10, 3 o quê? Dezenas. 5 vezes 100, 5 o quê? Centenas. Lembra disso? Mas eu queria chegar em outra parte contigo. Eu queria chegar nessa. Lembra que esse 100 é 10 ao quadrado? Que o 10 é 10 na 1 e que o 1 é 10 na 0? E que aqui são potências de base 10. E o que eu te falei? Como eles são potências de base 10, esse número está escrito num sistema de base 10. Estar escrito num sistema de base 10, não erre. Significa dizer que cada algarismo será multiplicado por uma potência de base 10. O algarismo 5 foi multiplicado por uma potência de base 10, o 3 também, o 7 também. E o que eu te falei? Que se aqui fosse 8, se a base fosse 8, era igual. Você só ia botar 8 ao quadrado, 8 na 1 e 8 na 0. Então, mudou a base, muda a base da potência aqui, simples assim. Legal? Se você lembrou disso aqui, hora de ir para a aula de hoje. Falaremos do sistema binário. Por que chama binário? Obviamente, porque nós só temos dois algarismos. Os algarismos o quê? 0 e 1, só os dois. Que é a ideia lá de computação, né? Ou sim ou não, basicamente isso. Sistema de base 2, porque são dois algarismos, e não erra a frase. Se um número está no sistema de base 2, cada um dos seus algarismos sempre será multiplicado por uma potência de base 2. Se fosse base 7, por uma potência de base 7, mas aqui é por uma potência de base 2. Só com isso, você com certeza acertaria essa questão. No vestibular, muita gente olharia para isso, ou num concurso, e diria, meu Deus, esse número, o 2 era para ser expoente, tinha que estar ao quadrado, o 2 está lá embaixo. Sabe, pelo amor de Deus, não cometa esse equívoco. Esse 2 aqui embaixo, quer dizer que esse número é um número que está no sistema de base 2. E não se perca agora. Se está no sistema de base 2, cada algarismo tem que ser multiplicado por uma potência de base 2. Olha só. Edivaldo, você pegou os algarismos 1, 0, 1, 0, 1 e multiplicou tudo por 2. Por 2 não, por potências de base 2. Aí você tem que me dizer quem é o expoente ali. Pô, Edivaldo, sei, eu vi agora há pouco, vi no sistema decimal também, expoente 0 aqui. Exatamente a lógica, moçada. Expoente 0, adivinha expoente quem? 1, depois expoente 2, expoente 3, expoente 4. Só isso, mais nada. Você pegou esse número no sistema de base 2 e abriu. Como você abriu, se você quiser agora, você pode pegar isso aqui e efetuar no nosso sistema de base 10 e transformar tudo para base 10. Olha que legal, vou calcular isso aqui. 2 na quarta, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Calcula aqui também, 0 vezes 8, que daria aqui, dá 0, né? Aqui, 1 vezes 4 dá o 4. Aqui, 0 vezes 2 vai te dar 0. E aqui, 1 vezes 2 dá 0. 2 na 0 é 1. 1 vezes 1 vai te dar 1. E agora nós vamos somar. E se somar 16 mais 4 mais 1, você sabe que dá 21, né? Obviamente. Se deu 21, olha que legal. Esse número na base 2 corresponde ao 21 na base 10. Então, transformar da base 2 para a base 10 é muito fácil. É só simplesmente pegar cada algarismo, multiplicar por uma potência de base 2 e depois efetuar as contas na base 10. Isto. Vamos fazer mais um, só para garantir? Exemplo número 3, mesma história. Pense antes que apareça. Aquele número está na base 2. Como é que você abriria esse cara? Pensou. Já sei. Para abrir isso aqui, eu pego cada algarismo e multiplico por uma potência de base 2. Isto. Então, vamos lá? Potências de base 2. Quem é o expoente aqui? 0. Quem é o expoente ali? 1. Quem é o expoente ali? 2. Quem é o expoente ali?
3 e para finalizar, 4. Edivaldo, agora é só conta, né? É só conta. 2 na quarta já vimos agora dá quanto? 16. 2 ao cubo, 8. Vezes 1, 8. 2 na 2, 4. Vezes 0, 0. 2 na 1, 2. Vezes 1, 2. E aqui, 1 vezes 1, porque 2 na 0 é 1, vai dar 1. Somando esse povo, esse mais esse, mais esse, mais esse, somou deu quanto? 27. Se deu 27, esse número na base 2 é 27 na base 10. Ah, Edivaldo, então esse número aqui que é o 11.011. Você não fala 11.011. Esse número não está na base 10. Você não pode falar milhar, você não pode falar centena. Esse número é o número 11011, base 2. Legal? Corresponde ao 27 na base 10. Entendeu legal? Edivaldo, daqui para cá tô craque, hein? Se me der na base 2 e pedir para jogar para a base decimal, moleza. Pego o cara, abro nas potências de base 2, faço as contas na base 10 e chego na resposta na base 10. Mas Edivaldo, e se fosse o contrário? Como é que eu faria daqui para lá? Deixa eu te mostrar, que é uma coisa que quase ninguém sabe, mas eu vou te mostrar. Você já aprendeu uma coisa legal, vai aprender outra agora. Quem são as potências de base 2? Você pode relembrar comigo? Tem que saber isso aqui, tá? Potência de base 2, vamos lá? 2 na 0 é quanto? 1. 2 na 1 é 2. 2 na 2 é 4. 2 na 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 na quarta é 16. 2 na quinta, 16 vezes 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. E por 2 na sexta, 64. E eu podia continuar o resto do dia aqui. Antes de continuar, eu vou te fazer um pedido. Para quem já fez prova de um negócio chamado somatório, prova de somatório, Federal da Bahia, Federal de Santa Catarina utilizam prova, né, desse tipo de somatório. Você, quando quer dar a resposta, quando quer dar o gabarito de uma questão, minha questão, o gabarito dela deu 20. Quando o gabarito dá 20, você vai lá e soma 16 mais 4, vai dar o 20. O que você está fazendo é pegar o 20, certo? O 20 que está na base 10 e transformar para o binário. Vou te mostrar agora. Ó, que legal isso aqui. Bora? O número 45 corresponde a que número no sistema binário? Já pensou uma pergunta dessa, como muita gente não ia fazer? 45 no sistema binário, meu Deus, o sistema binário é com 1 e 0, como é que eu vou escrever 1, 0, 0, 1, 0, até que essa soma depois de 45? Vou te mostrar, tá? Vou pegar as potências de base 2, lembra? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E para quem lembra do somatório, como é que se escreve lá no vestibular? 01, 02, 04, 08, é a mesma história. E aí, se você quer que a sua resposta dê 45, você vai perguntar, quem que eu devo somar aqui para dar 45? Eu deixo você pensar um pouquinho. Ele falou, mas tem infinitas somas que dê 45. Não, só tem uma. Existe uma única soma que dê 45, essa soma é única, isso que é legal. Ele falou, de quem seria essa soma? Você deve estar vendo, né? Diz que eu vou somar exatamente quem? 32 para dar 45 com quem? 8, 32 mais 8, 40, com mais 4, 44, com mais 1, 45. Tranquilo? Edivaldo, então o 45 é 32 mais 8 mais 4 mais 1. Sim. Edivaldo, e o que isso tem a ver com binário? Isso aqui são potências de base 2. Fica ligado agora, tá? Ó, vou escrever novamente lá o 45, tá aqui. E aí eu vou te perguntando, você me responde. 32 é uma potência de base 2? Sim. Quem na quem? Edivaldo, 2 na 5. Então o que eu vou escrever? Ó, 1 vezes 2 na 5. Eu vou pegar 1 vezes o 2 na 5. 8 é 2 ao cubo. É 1 vezes 2 ao cubo. 4 é 2 ao quadrado. 1 vezes 2 ao quadrado. E 1 é 1 vezes 2 na 0. Pô, Edivaldo, tranquilo. Mas, Edivaldo, eu estou observando uma coisa aqui. Aqui o expoente era 5, aqui para cá já é 3. Faltou o expoente 4 aqui no meio. Verdade. Se faltou o expoente 4, pense comigo. Qual é a parcela que sumiu? Aquela que tem a potência 2 na quarta? Se ela sumiu é porque o coeficiente, o cara que fica na frente era quanto? 0. Então você pode completar essa frase. Eu vou completar. Tente entender sem que eu lhe explique. Tente entender, por favor. Olha ali, sem eu explicar. Edivaldo, o que você fez? Vou te ajudar, hein? Esse 2 na quinta está aqui. O 2 ao cubo está aqui. Faltava o 2 na quarta, eu botei o 0. Não altera nada, porque 0 vezes 2 na quarta dá 0. Isso aqui some. Aí depois, 2 ao quadrado, então 2 ao cubo, 2 ao quadrado, a ordem decrescente, expoente 5, expoente 4, expoente 3, expoente 2. O expoente 1 não tinha. Botei o 0 na frente. E depois o expoente 0 está aqui. Eu só completei esse e esse termo. Mas aí você não vai errar, né? Olha que legal. Esse número na base 2. Ele está na base 2, diga por quê? Porque cada algarismo, 0 e 1, está multiplicando uma potência de base 2. Legal? Então notem, quem é o algarismo da frente? 1. Então você bota 1 aqui.
Depois, quem é o algarismo? 0. Então, quem que você bota ali dentro? 0. Edivaldo, entendi. Então, depois vai ser quem? 1. Depois vai ser quem? 1. Depois vai ser quem? 0. E depois vai ser quem? 1. Notem, os caras em vermelho são os algarismos que multiplicam potências de base 2. Edivaldo, então, se eu quiser pegar um número do sistema decimal e passar para o binário, eu tenho que pegar esse cara e imaginar quais as potências de base 2 que somadas dê aquele número. Essa é uma maneira. Esta é uma maneira. É a única? Não, né? Eu tenho outra para te mostrar. Mas essa muita gente gosta, eu queria te apresentar e também fazer associação com o somatório dos vestibulares, tá? Mas eu poderia fazer diferente. Ó, tá aqui a mesma questão, tá? Sistema de base 2. E sabe uma maneira legal? Pegar o 45 e transformar para o sistema de base 2. Você pega o 45 e vai dividindo por 2. E por que eu divido por 2? Porque você quer base 2. Mas olha que legal, se você lembra de divisão, se aqui o teu divisor é 2, o resto tem que ser sempre menor que 2. E pense, se o resto tem que ser menor do que 2, o resto é quem ou quem? 0 ou 1. E 0 e 1 são os algarismos da base 2. Ele falou, então se eu quisesse passar para a base 3, eu ia dividir por 3. Sim, e se aqui o divisor fosse 3, o resto seria quem? 0, 1 ou 2, os 3 algarismos da base 3. Ele falou, que legal, matemática é legal. Bora? 2 vezes 22, vou fazer rápido, tá? Dá 44, subtrai, vai dar 1, resto 1. Depois, ele falou, tá, o que eu faço? Você pega o teu quociente e divide de novo por 2. E vai embora fazendo isso constantemente. 22 por 2 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. 22 menos 22, 0. Edivaldo, e aí? Continua pegando o quociente e dividindo por 2. 11 por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Está aqui o 10. Subtrai, vai dar 1. Note que o resto é sempre 0, 1. Depois eu vou pegar o 5, vou dividir por 2, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Subtrai, vai dar quanto? 1. Continua, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2, sobrou 0. Pois, Valdo, agora eu paro. Você só para, grava essa frase. Quando você pegar o quociente, ele for menor que o divisor. Aí você para. Ele falou, mas aí não dá para dividir. Dá, já te expliquei numa outra aula isso. Quem é o número que multiplicado por 2, o número inteiro que multiplicado por 2, dá menor que 1? 0, né? 0 vezes 2, 0. Aí você bota 0 e subtrai. E quanto deu? 1. Tá, ele falou, e aí? Então, quando o quociente aqui for 0, quando esse cara aqui, esse quociente, dividido aqui pelo divisor, quando o quociente for menor que o divisor, aí eu vou ter aqui um quociente 0 e eu paro. Isso. Olha os númerozinhos que ficaram no resto. Daqui para lá, tá? Quem é? 1, ó que legal. 1. 0, ó que legal. 0. Depois, 1, 1. 1, 1. E vou ter sempre o resto que eu pego. Isso, 0, 0. E 1, 1. Bom, e dessa maneira é bacana também, gostei dessa. Você tem as duas opções, fique à vontade. Eu gosto mais desta, porque se você tiver que trabalhar com base 3, base 4, essa é mais interessante. Deixa eu te mostrar. Por favor, hora de você olhar mais um exemplo. Desculpem, 2. Por favor, não erre. Ele falou o número 2021. Não é 2000, não fala 2000, porque não estamos na base 10, não tem milhar, não tem centena, tá bom? É o número 2021 na base 3. Passe para o sistema decimal. Ele falou, tem que sair da base 3 para a base 10. Depois tem que sair aqui da base 6 para a base 10. Isto. Sem medo, tá? Não pode ter medo que você sabe fazer agora. Deixa eu respirar. Nossa, é tanta informação na aula que eu peguei. Mas é legal, cara. Você está curtindo. Eu sei que você está curtindo. Vamos embora? 2021 na base 3. Vai, se está na base 3, cada algarismo tem que ser multiplicado por uma potência de base 3, porque a base é 3. Então, olha só. Eu peguei o 2, o 0, o 2 e o 1, os meus algarismos, e multipliquei por potências de base 3. E quem vão ser os expoentes? Você já sabe, pode falar. Quem é o expoente aqui? 1. Desculpem, 0, né? Expoente 0, depois expoente o quê? 1. Depois expoente o quê? 2. Depois expoente o quê? 3. Depois vou dar sempre nessa ordem, né? Sempre, galera, só isso. Agora é conta, né? Você tem que me ajudar. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Mas tem que multiplicar por 2. Quanto deu? 54. Aqui, como é 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0, né? Isso aqui você não faz conta. 3 na 1, 3 vezes 2, 6. 3 na 0, 1 vezes 1, 1. Legal? Vou somar. E se você somar, dá quanto? Exatamente 61. 61 está na base o quê? 10.
Então, o número 2021 na base 3 é o número 61 na base 10. Tranquilo? Poxa, Erivaldo, e se eu quisesse voltar? Como é que eu faço o 61 virar aquele número lá? Olha, é uma pergunta legal. É só ir dividindo ele por 3, lembra? Vamos fazer? Na velocidade. 61 por 3, bem rapidinho, vai dar 20. 20 vezes 3 dá 60. Vai sobrar quanto? 1. Continua? Pega o 20 e divide por 3 de novo. Dá quanto? 6. 3 vezes 6, 18. 18 subtrai dá quanto? 2. Continua. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 6, 0. Erivaldo, para? Não. Divide o quociente por 3. Opa, esse é menor que esse. Vai parar agora, tá? Se é menor, vai parar. E quem vai daqui? 0. 0 vezes 3 dá 0. Subtrai vai dar 2. Erivaldo, e agora? Agora você pode me ajudar? Aquele número corresponde, o número 61 na base 10 corresponde ao número na base 3. Quem que eu boto aqui dentro? Os restos. Olhando de baixo para cima, vamos embora? Quem é o primeiro cara que eu pego? 2. Coloquei lá, ó. Depois quem que eu pego? 0. Pô, Erivaldo, legal, tô vendo cair juntinho. 2, isso, para você não se perder. E depois 1. Lembra que era isso? 2, 0, 2, 1, que dá o 61. Pô, Erivaldo, que legal, cara, bacana, consigo fazer com qualquer base. Com qualquer base você consegue fazer. Vamos fazer essa para finalizar? Para finalizar, acabar agora. 2, 1, 5 na base 6, vamos levar para a base 10? Se eu quero levar para a base 10, eu pego cada algarismo, não erre agora, hein? Cada algarismo multiplico por uma potência de base 6. Primeiro eu boto na base aqui, ó. 2, 1, 5, 2, 1, 5, tudo na potência de base 6. Expoente, começa com quem? 0, depois 1, depois 2. Você já entendeu isso, né? Não vou cansar você. Agora você faz conta no sistema decimal. 6 ao quadrado, 36. Vezes 2 dá 72, muito bem. Aí depois, 6 vezes 1 vai te dar 6. E aqui 6 na 0 é 1. 1 vezes 5 vai te dar 5. Esta soma deu exatamente quanto? 83. Que é o quê? Um número na base 10. Olha que legal então. 2, 1, 5 na base 6 corresponde a 83 na base 10. Pegou até aqui? Erivaldo, e a volta? Diga já antes que eu faça a volta. Se você quer fazer o 83 virar base 6, você vai pegar o 83 e dividir por quanto? Por 6. Então vamos lá. 83 por 6. Pode começar a guerra. Vamos embora? 13 vezes aquele cara vai dar 78. Aí você vai confiar nas minhas contas, tá? Pra gente ganhar tempo. Subtrai aquilo ali vai dar quanto? 5. E volta o que eu faço? Pega o quociente 13 e divide por 6 de novo. Esta mais fácil. 2 vezes 6, 12. Subtrai vai dar 1. Continua. 2 dividido por 6. Opa! Já sei que vai parar porque esse cara é menor que esse. Vai dar quanto? 0 vezes 6, que é 0, e vai sobrar quanto? 2. Como é que é a brincadeira mesmo? O número 83 na base 10 corresponde a um certo número na base 6. Quem são os algarismos que eu boto aqui dentro? Os restos. Então vai, quem é que eu pego daqui para lá? Eu pego o 2. Sempre nessa ordem, depois o 1 e depois o 5. Eu tenho 215, não, desculpa, né? 2, 1, 5 na base 6. Pegou legal a brincadeira, galera? Na boa? Com isso, nós fechamos esta aula, não só de sistema binário, começou com o título de sistema binário, mas falamos, obviamente, de qualquer sistema de numeração. Foi uma aula bem ampla que você pode brincar agora de transformar de decimal para binário, de binário para decimal, que é o que mais vai cair nos concursos, tá? Mas eu também te mostrei base 3, que já caiu na Unicamp, por exemplo, que é bom também você saber outros tipos de base, tá bom? Valeu pela aula, galera, um abraço e até a próxima. Tchau!